coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Oh, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. E a glória para sempre. Amém. Bom dia, amada igreja. Que a graça e que a paz do Senhor esteja habitando ricamente em nossos corações. Nós, com muita alegria, com a oportunidade de poder louvar ao Senhor, com a oportunidade de poder estar juntos com os irmãos, pelo menos de forma virtual, mas louvamos a Deus por essa rica oportunidade. Mais um dia de quarentena, mais um dia de louvor, mais um dia de esperança, mais um dia de gratidão ao nosso Deus. Eu convido você
abaixar sua cabeça aí onde você está e nós vamos orar ao Senhor, nós vamos nos colocar diante do nosso Deus, que é o único digno de ser adorado, de ser bendito por todos sempre. Vamos orar ao nosso Deus. Glorioso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados, o Senhor, ó Deus, tem tratado com os nossos pecados de forma magistral, e assim, ó Deus, o Senhor tem nos colocado e impulsionado-nos, ó Deus, a estar aos seus pés. Dias, ó Pai, que temos passado esperando no Senhor, orando ao Senhor, dias que nós temos passado aguardando com o coração, ó Pai, inflamado para estar na sua igreja. Mas, ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor não nos tirou o direito de culto, o Senhor não nos tirou o direito de orarmos, de lermos a sua palavra, de estudarmos a sua palavra. Estamos, ó Pai, alegres, porque dentro desse turbilhão nós podemos contemplar a sua mão santa, conduzindo a história, conduzindo as nossas vidas. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos nessa manhã, lhe pedindo que o Senhor venha elucidar o nosso entendimento para que possamos aprender da Tua palavra nessa escola bíblica dominical. Senhor Deus, com cada irmão, com cada ouvinte nesse momento, que o Senhor, ó Deus, possa trabalhar de forma integral, de forma diferenciada em nossas vidas, hoje e por todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, hoje nós continuaremos as nossas lições. Nós estamos estudando a revista Expressão, da nossa editora, a editora Cultura Cristã, que tem por título É Tudo sobre Jesus, Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. Uma revista escrita pelo reverendo Alain René, lá do Maranhão, cabra bom, cabra gente boa. E nós podemos aprender com esses escritos como Cristo foi inteiramente revelado no Antigo Testamento. E hoje nós iremos falar sobre Jesus, o bom pastor, o pastor do Salmo 23. Eu convido você a abrir a sua revista, você que tem, você que possui, para acompanharmos assim a nossa revista e também a nossa Santa Bíblia, a nossa Santa Escritura, a Escritura do Senhor no Salmo 23. O Senhor é o bom pastor, Jesus o bom pastor. E é de forma grata ao nosso Deus que nós iremos aprender. Eu quero aprender com os amados nessa manhã. E de antemão já digo que se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem deixar tanto no WhatsApp quanto aqui na live, nos comentários. E tempo oportuno eu irei responder, às vezes por falta de traquejo com a pergunta e a resposta aqui ao vivo, eu creio que eu não irei conseguir fazer essas respostas agora, assim como eu havia prometido em outra ocasião, mas pela dificuldade que nós temos, eu particularmente tenho, eu não estou lendo, eu não sei quantos irmãos estão aí, eu não sei quem está do outro lado, e também não tenho condições de agora observar as perguntas e assim responder. Então, deixa aí o seu questionamento, a sua contribuição, e com certeza nós iremos, em tempo oportuno, com a graça do Senhor, respondê-los, e espero atender a dúvida, né? Tirando a dúvida dos irmãos. Salmo 23 nos diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus Santo, Tua palavra lida, e nós pretendemos, ó Deus, aprender da Tua palavra. Aonde aqui o Salmo mostra o Teu Filho Jesus, o nosso Redentor, como o bom pastor, o pastor que nos leva para águas tranquilas, o pastor que nos alimenta, o pastor, ó Deus, que unge a nossa cabeça com óleo, ó Pai, o pastor que nos separa, nos cuida, zela de nós. Seu Deus conosco, ovelhas do seu pasto, do seu pastoreio. Sê conosco, ó Deus, habitando no nosso coração e ensinando-nos a aprender e a ouvir da Tua palavra, em nome de Jesus. Amados, como a própria lição traz a título de introdução, nós somos frágeis, somos criaturas frágeis. Fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Entretanto, devido a nos tornarmos pecadores, ao pecado, nós nos tornamos frágeis. Estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos a luto, a angústias, a crises existenciais, a incertezas, e vivemos uma época de incertezas, estamos com o coração em frangalhos diante de uma situação, pensando se Deus permite, se Deus decreta, se Deus sabe, se Deus abandonou, se Deus não abandonou. Observe como somos frágeis, como somos debilitados, isso por causa da nossa condição de pecadores. Então, meus irmãos, somando isso à nossa tolice humana, somando isso à perene inclinação para fazer aquilo que é prejudicial a nós mesmos, nós somos frágeis, nós desonramos a Deus, nós vivemos de uma forma que o pecado nos inunda cada dia mais, e eu não vou entrar nesses méritos, porque senão nós vamos entrar numa linha escatológica, mas observando para a nossa condição e para a condição que o mundo caminha, nós pensamos que as coisas elas vão de mal a pior. Mas pastor, mas não é essa a questão? Sim, não é essa a questão. Então nós vamos pensar como Jesus, o nosso bom pastor, como Jesus, o nosso bom pastor. Meus irmãos, essa é uma condição, é uma das razões pelas quais a Bíblia usa essa figura da ovelha para representar nós, servos do Senhor, nós os crentes. Temos essa figura, por quê? A figura da ovelha, a ovelha é um animal frágil. Se você observar como a ovelha como a ovelha se comporta, como ela é suscetível a se machucar, como ela, de qualquer bobeira, sem muito esforço, essa ovelha, ela se machuca, ela se desvia do caminho, ela se perde facilmente, ela não tem muita noção de perigo. Interessante é que a Bíblia nos traz essa figura para mostrar que nós, os crentes, somos e temos essa figura assemelhada a nós, que é a figura da ovelha. Meus irmãos, a ovelha ela precisa de constantes cuidados do seu pastor. É o pastor que é encarregado para manter as ovelhas no caminho correto. É o pastor que é encarregado para alimentar as ovelhas com a melhor pastagem. É o pastor que está sempre no papel de cuidador. Observe que ninguém faz melhor esse papel do que o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é o bom pastor. Mas nós não queremos adiantar a lição, mas já pensando e já apontando como o Salmo realmente aponta para Cristo, o nosso, o único e o sumo bom pastor.
A ovelha, querido, ela necessita desses cuidados. Ter essa certeza que Jesus é o pastor que desempenha melhor esse papel, é o melhor pastor, é o bom pastor. Ter essa certeza e se apegar a essa certeza é o que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. É saber que nós podemos enfrentar alguma situação de sofrimento individual ou coletiva, mas sabendo que nós estamos amparados pelo bom pastor. A ovelha, ela quando está pastando, quando ela está se alimentando, ela levanta a cabeça, ela observa e ela vê o seu pastor ali e ela se sente segura. É assim que nós devemos nos sentir quando sabemos que Deus está no alto sublime trono e está cuidando de nós. Meus irmãos amados, em tempos de agonia, de aflições, de luto, de angústias, de crises existenciais, nós podemos olhar, levantar a nossa cabeça e olhar e saber e ver que Jesus Cristo está olhando por nós, está zelando por nós, está nos conduzindo ao melhor caminho. Meus irmãos, nós observaremos nessa lição a maneira que Jesus se revela como pastor do seu povo. Quando Davi escreve o Salmo 23, apontando para Jesus, usado por Senhor Deus, para mostrar que viria um pastor. E é interessante a narrativa do texto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É muito fantástico. Um salmo de Davi, que era um pastor. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Davi sabia do que ele estava falando. Davi era o pastor de ovelhas. Literalmente falando. A gente vê lá em 1 Samuel 16, 2 Samuel 7, que Davi, ele era de ofício de pastor de ovelhas. Ele conhecia bem esse ofício. Foi apacentando ovelhas do seu pai Jessé, foi que Davi teve que enfrentar um urso, enfrentar um leão, matar esses dois. Nós vemos essa narrativa em 1 Samuel 17. Então, é um motivo e o mais compreender que o autor desse salmo, nós precisamos compreender que o autor desse salmo, Davi, ele compreendia e ele usava essa metáfora de pastorado de ovelha para se referir a Deus e ao seu rebanho como seu povo. Era alguém, amados, que sabia o que estava falando. É como se fosse um mecânico falando de carros, um médico falando do corpo humano, um teólogo falando de teologia. Não podemos nós nos separarmos, e aqui Davi sabia exatamente o que ele estava falando. Davi, como um pastor de ovelhas físicas, dizia que o bom pastor, apontando para o melhor pastor, para o único pastor que nos iria dar esse descanso, essas águas tranquilas, o campo verdejante, era o Senhor Jesus. Aquele que naquele momento não estava ali fisicamente, mas espiritualmente já comandava todas as coisas, cooperando para o bem daqueles que serviam ao Senhor. Meus irmãos amados, nesse salmo, Davi expressa a sua confiança no Deus do pacto. Davi expressa confiança naquele cuidado pastoral celestial. Desse modo, o salmista nos transmite um encorajamento para sempre confiarmos na bondade do Senhor como seu povo amado. Que maravilha, né, meus irmãos? Podemos confiar nesse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Deus, como um pastor do seu povo, é um tema muito abundante nas Escrituras. Nós vemos que Deus sustenta o seu povo, quer pastorear o seu povo. Nós vemos isso em várias passagens. Temos aqui na revista, você que possui Gênesis 48, aqui no Salmo 23, Salmo 28, 80, 100, Isaías 40, nós vemos vários irmãos trabalhando de forma, vários textos trabalhando de forma fantástica para elucidar o Senhor, o bom pastor, o Senhor Deus sendo o pastor do seu povo. Mas atenhamos ao Salmo 23,
Tenhamos aqui no Salmo em voga que estamos analisando, e analisando o versículo 1, mostrando que Davi era um pastor de ovelhas. Então ele emprega elementos fortemente pessoais. Observe, o Senhor é o meu pastor. Davi afirma conhecer o pastor da sua vida. Ele afirma ter certeza de conhecê-lo bem. Coisa importante é ter certeza pessoal na vida cristã. Você tem a certeza pessoal e pontual que o Senhor é seu pastor? O cristão verdadeiro, meus irmãos, não somente sabe que foi redimido pelo precioso sangue de Cristo, ele também possui a certeza, ele possui a convicção disso. Ele não fica fraquejando quando se pergunta: quem é o Senhor da sua vida? Para onde você vai quando morrer? Muitos vão dizer: se eu morrer hoje, eu não sei para onde eu vou, porque eu estou em pecado. Então você não tem o Senhor como o Senhor supremo da sua vida. Nós vivemos temerosos, angustiados. Meus irmãos, isso não exime, isso não retira a responsabilidade humana. Mas precisamos confiar na soberana vontade de Deus. Pois tem uma frase no meu status de WhatsApp, é uma frase do Josemar Bessa, que diz, notícias de última hora, na perspectiva do céu, tudo está caminhando de acordo com a vontade de Deus. Tudo está caminhando de acordo com a vontade de Deus, porque o Senhor é o meu pastor. Amados irmãos, Ele é o sustentador da minha vida. E além disso, não basta apenas conhecer o Salmo 23, porque o Salmo 23 é muito conhecido. Quando fala-se no Salmo 23, eu já ouvi. Sim, já ouviu. Mas você já viveu? Você tem vivido este Salmo? O Senhor é meu pastor, Ele é meu sustentador. Então não basta conhecer o Salmo 23, é preciso conhecer o Salmo e o pastor do Salmo. É preciso conhecer o Salmo e conhecer, ou seja, ter intimidade com o pastor do Salmo. Amados, outro aspecto importante do Salmo 23 é a ênfase de Davi na presença certa. Na presença sempre presente ali, estou sendo redundante na palavra, mas sempre constante, na presença garantida do pastor e as suas ovelhas. O versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Há quem interprete essa passagem concentrando apenas naquilo que é material. E aí, meus irmãos, a lição nos traz isso e eu quero sintetizar. Muitos têm pegado esses salmos da teologia da prosperidade, da teologia maléfica coaching, e têm colocado esse salmo como um salmo triunfalista. Já que Deus é o meu pastor, nada vai me faltar. E eles se põem isso como coisas materiais, ou seja, não vai me faltar riquezas, não vai me faltar abundância de carros, não vai me faltar saúde. E aí, quando nós nos deparamos com a pandemia dessa que estamos vivendo, aí vem aquelas perguntas: aonde estão os teólogos da prosperidade? Aonde estão os teólogos triunfalistas? Os curandeiros de plantão, aonde estão eles? Que usaram esse salmo de forma errônea e se apresentaram como salvadores da pátria. Irmãos, amada igreja, há quanto tempo temos falado sobre isso? Quantos têm se enredado pensando que o nada me faltará, é que eu não posso ter doença? E aí eu quero abrir um parênteses nessa questão de doença. Certa feita ouvi a seguinte afirmativa: você, Marconi, como pastor, não pode dizer que está doente, não pode dizer que está aflito, não pode dizer que está enfermo, porque você é pastor. O pastor ele não pode, ele está num patamar mais elevado. Quem inventou isso? Quem disse isso? Baseado em interpretações erradas do Salmo 23 e outros versículos também? Irmãos, nós somos de carne e osso, estamos suscetíveis a enfermidades,
estamos suscetíveis a tristezas, estamos suscetíveis a tudo que todos estão. Não somos melhores do que ninguém, somos apenas um líder. Líderes eclesiásticos colocados pelo próprio Deus para arrebanhar o seu povo, para sermos fiéis na palavra do Senhor. Amados, muitos têm pegado o aspecto e a ênfase do Salmo 23, que nada faltará, de forma material. Mas a palavra aqui, meus irmãos, como sabiamente coloca aqui o reverendo Alain René, não obstante, a palavra traduzida como nada também pode ser traduzida como não. Trata-se da mesma palavra aí usada 3 vezes no Salmo 1. No Salmo 1. Assim, é melhor entender o Salmo 23 da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Essa é a segurança, é a presença constante do Senhor em nossas vidas. É aquilo que o Senhor Jesus diz: olha, eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. Essa é a promessa do Senhor Jesus, o bom pastor. Aquele que ora a Deus pedindo por mim e por você. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Não me faltará a presença dEle. A ênfase do salmista Davi é na presença certa e sempre e constante do Senhor junto do seu povo. Ele é o Senhor a quem concede repouso, é o Senhor que concede águas de descanso, é o Senhor que refrigera a alma, é Deus, meus amados, que nos guia pelas veredas de justiça. O Salmo vai discorrendo sobre isso. É Deus que está ao nosso lado quando atravessamos o vale da sombra da morte. É nós podermos levantar a nossa cabeça como ovelhas e saber que Deus está velando por nós, nos guiando, estando ao nosso lado. É Ele que nos consola, é Ele quem nos recebe como aquele anfitrião maravilhoso, é aquele que unge a nossa cabeça, é aquele que envia a sua bondade, a sua misericórdia para nos acompanharem por onde quer que andemos. Porque é Ele mesmo que nos põe em águas tranquilas, em pastos verdejantes. Ah, amados, eu me alegro, meu coração fica extasiado quando eu tenho a certeza de que o Senhor zela por nós, que nós não estamos desamparados. Essa confissão de uma ovelha que está completamente satisfeita com o seu dono, com o seu protetor, com Cristo, com o bom pastor. Saber que Ele está nos cuidando, isso nos acalenta o coração, nos enche a alma de alegria. Como é bom, como é agradável saber disso. O ponto 2 da lição, meus irmãos, traz que o grande, bom e supremo pastor. Então, olhando agora para o aspecto do Novo Testamento, que elucida o Antigo Testamento, os livros se completam. O Antigo e o Novo Testamento trazem e mostram-nos que Deus é o dono da história. Então, encontramos no Novo Testamento a revelação completa a respeito da identidade do pastor do Salmo. Lá em Marcos 6, há uma cena que traz à nossa mente a imagem do Salmo 23. Jesus ali está alimentando uma multidão, mais de 5.000 pessoas. Então, nos mostra o pastor alimentando as suas ovelhas, essa imagem fantástica. Algo interessante é que no Antigo Testamento costuma comparar o líder ou o rei de Israel a um pastor. Próximo da sua morte, Moisés orou a Deus por um sucessor. Ele diz assim, lá em Números 27, 17, diz assim: para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Micaías também, lá em 1 Reis 22,
17, quando nós vemos lá a narrativa, Micaías profetiza a morte de Acabe. E ele diz que viu todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E é interessante que a narrativa de Marcos 6 vai nos mostrar o rei Herodes, e ele estava fazendo algo que ele não deveria fazer, que era não dar uma segurança, ele como rei, ele não estava dando segurança ao seu povo. Logo nós podemos olhar, e Jesus narra muito bem isso, que Jesus se compadece, Jesus tem compaixão por aquele povo que estava ali, e ele faz exatamente essa narrativa. Diz o seguinte: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, versículo 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, usou de compaixão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Meus irmãos, o povo possuía um rei, mas um rei mau, um rei ímpio. Por essa razão, viviam como ovelhas sem pastor, sem cuidado pastoral, sem guia, sem consolo. Interessante, irmãos, que a narrativa, quando olhamos para essa narrativa de Marcos 6, nós vemos como o Marcos, como o Evangelho apresenta Jesus como pastor do Salmo. E interessante que ao falar isso, o povo judeu conhecia muito bem o Salmo. Então, eles sabiam muito bem do que estava sendo falado, quais eram as coisas que estavam sendo ditas. É nesse momento, então, que Marcos vai dizer algo extraordinário, quando olha que Herodes não estava cuidando como um rei bondoso ao seu povo, ele não se importava com os problemas do seu povo, não era um rei que valorizava a palavra de Deus. Aí Marcos ele escreve valorosamente no versículo 39 a seguinte coisa: então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Que narrativa fantástica! E reverendo Alain, ele nos traz a lume que o interesse, a ênfase aqui não é simplesmente na grama, como o Salmo 23 diz: ele me faz, guia-me, refrigera a alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Verso 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Às vezes assim nós vamos ter só essa situação de sentou na relva verde, pastos verdejantes. Mas o interesse aqui de Marcos não é na grama, mas na cena que desenrola naquela relva. É no que acontece naquele momento. O interessante do escritor é destacar um momento agradável em que todos estão repousando. A palavra aqui, assentados, na língua grega, possui um sentido de repousar, de descansar. Isso porque o hábito dos judeus naquela época, ao comerem, era de se reclinarem para comer. Então, falando do seu pastor, Davi disse: ele me faz repousar. Meus amados irmãos, como rei pastor daquelas ovelhas, Jesus as alimenta com a sua palavra. Que fantástico isso, meus irmãos. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6,34. O principal alimento dessa passagem não foram os pães, não foram os peixes, mas a santa e vívida palavra do Senhor. O ensino de Jesus foi o alimento mais importante do dia. Mais importante do dia. Meus irmãos, outras passagens no Novo Testamento identificam Jesus como o pastor do Salmo 23. De forma ainda muito mais clara, João 10, 11, o próprio Senhor Jesus afirma isso. Nós vemos várias passagens que denotam Jesus como o pastor do Salmo. Nós vemos João 10, Hebreus 13, 1 Pedro 5, Apocalipse 7 e outros. Mas aqui em João 10, 11, o próprio Jesus afirma isso. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que fantástico, né, irmãos?
Quando Jesus fala isso, os judeus, como conhecedores do Antigo Testamento, sabiam que Yahvé era o Senhor, que Yahvé era o seu Deus, o Yahvé era o seu bom pastor. Para eles, essa declaração de Jesus afirmava que Jesus era Deus. Somente Deus era bom. Existia somente um pastor. Somente Deus tinha direito ao título do bom pastor. Então, meus irmãos, os judeus daquela época, e nós hoje precisamos entender que a afirmação de modo tão claro, na sua reação parece descrita naqueles versículos subsequentes. Muitos ouviram, outros não ouviram. Muitos se arrependeram, os salvos que ouviram essa palavra, que entenderam, se converteram ao Senhor. O Senhor Deus é o Senhor que converte o nosso coração. O apóstolo João faz uso de uma fraseologia que nos remete imediatamente para o Salmo 23. Ele diz assim, João, quando ele escreve o Apocalipse, lá no capítulo 7, versículos 16 e 17, ele vai dizer assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. O Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Amados, o pastor do Salmo 23 leva as suas ovelhas para junto das águas de descanso. Isso não alegra o teu coração? Isso não incendeia a tua vida? Isso não te motiva a confiar? Isso não lhe traz segurança? Isso não lhe traz um refrigério na alma? Saber que mesmo quando anda pelo vale da sombra da morte, mesmo quando anda no vale da sombra da morte, você não precisa temer mal nenhum. Porque o Senhor está comigo, o Senhor está contigo. Isso não alegra o teu coração? Isso não lhe impulsiona a crer? Ah, meus irmãos, se isso não alegra o seu coração, tem alguma coisa errada. Se isso não te motiva a viver para Cristo, tem alguma coisa errada. Se você levanta a sua cabeça e não sente a presença certa de Deus na sua vida, tem algo que está errado. Se na sua cabeça, como ovelha, está cheio de moscas, cheio de caraminholas, o pastor do Salmo não ungiu a sua cabeça, não protegeu a sua cabeça com óleo para espantar as moscas. Eu não estou dizendo que você não possa titubear às vezes. Eu não estou dizendo que você não possa, às vezes, questionar a si mesmo. Eu não estou dizendo que você não possa, às vezes, lamentar com o Senhor. Mas todo esse lamento, toda essa angústia, ela se esvai, ela sai pelos dedos, quando nós temos a certeza e a firme convicção que o pastor do Salmo 23, que é o Senhor Jesus, está firmemente nos guiando, nos mandando bondade e misericórdia, nos colocando em pastos verdejantes, nos levando para águas tranquilas, nos guiando, passando e nos fortalecendo, refrigerando a nossa alma, fazendo-nos repousar, porque Ele está conosco, porque o bordão, porque o cajado do Senhor nos consola. Já diz alguns textos por aí, artigos, que o pastor ele tem um cajado, e o cajado serve para duas coisas. Uma, para disciplinar a ovelha indisciplinada, rebelde, para dar uma cajadada nessa ovelha. Mas a outra parte do cajado,
que é uma voltinha, tipo um gancho. Não perfeitamente igual está na imagem que eu postei aqui e vou postar como capa do vídeo. Mas de uma forma arredondada, para que possa retirar, socorrer a ovelha que caiu às vezes num buraco por ser teimosa ou simplesmente por ser frágil. Amados, a conclusão da revista fala exatamente o que eu falei no início. Salmo 23, e aí acrescenta João 3,16. São duas passagens deveras conhecidas da Escritura Sagrada. Mas nós podemos observar que algo muito importante tem que ser notado. Você não deve apenas conhecer essas passagens, às vezes de cor. Muitos, quando falam Salmo 23, João 3,16, já citam de cor. Parabéns. Mas não é só isso. Nós precisamos conhecer aquele de quem o Salmo, aquele de quem João 3,16 nos está falando. É imprescindível que exista um relacionamento de amor entre o pastor dos Salmos e aquele que repete as suas palavras. Tem que ter uma intimidade entre eu e Jesus, entre você e Jesus. É necessário, meus amados irmãos, que nós tenhamos vivenciado esse amor. E não é por um tempo, é perpétuo. Até que Ele volte e possamos ter prazer nessa situação eternamente. E aí já com o pecado retirado. Meus irmãos, e a existência desse relacionamento que garantirá que o pastor do Salmo jamais virá a faltar às suas ovelhas. O Senhor, meu pastor, não me faltará. Lembra da tradução? O Senhor é meu pastor, não me faltará. A saúde pode nos faltar. O dinheiro pode ser escasso, ou nem possuirmos. Até mesmo os amigos e familiares podem vir a nos faltar. Mas nunca, meus irmãos, em momento algum, o Senhor Jesus, o nosso pastor amado, o nosso pastor bondoso, o pastor soberano nos faltará. A presença do Senhor nos cuidando ininterruptamente, continuamente, é que alegra o nosso coração. Se tivermos a certeza de que Jesus é o nosso pastor, se tivermos essa certeza que Jesus é o nosso pastor, nós não fazemos ideia de quanto nós vamos ser abençoados. Pastor, então eu vou ter as coisas. E aí você, às vezes, nossa mente poluída vai pensar, então eu vou ter as coisas que eu quiser, porque se pedir firmemente, crendo, obterá. Mas não se esqueça de que Tiago diz, que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então não vamos confundir as coisas. A firme convicção que a igreja precisa ter, olhando para o Salmo 23, olhando para o pastor do Salmo, é que uma vez nas mãos do Senhor, nada nos arrebatará dessa mão. Nada vai nos retirar do amor de Cristo. Porém, se o pastor do Salmo não for o seu pastor, você não faz ideia de quão pobre. Se você levanta os seus olhos e não vê o pastor da sua vida, guiando a tua vida, você não sabe quão pobre, quão miserável, quão cego e nu que você é diante de Deus, o nosso Criador. Por isso, amados, vá à cruz. Vá à cruz. Vá às portas da cruz, vá às portas do sofrimento, do oferecimento do bom pastor, que é Jesus Cristo. Se quebrante aos pés da cruz de Cristo.
Ele é o pastor das nossas vidas. Ele é o bom pastor. Ele não nos falta. Ele nos supre. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas eu sei qual a situação que o mundo está vivendo. De angústia, de temor. Mas se nós conhecermos por experiência e pormos essa experiência em nossas vidas como evidência, o Salmo 23, nós estamos seguros, nós estamos tranquilos, fazendo a nossa parte, fazendo aquilo que nos cabe a fazer, mas vivendo tranquilo, porque estamos guardados e protegidos pelo bom pastor. Você tem essa convicção? Você tem essa convicção e sua atenção tem se concentrado nas coisas que não lhe faltarão ou na presença certa de Jesus com você? Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero orar com a igreja, eu quero orar com você nesse momento. Aí onde você está, você e sua família, curve sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor. Grandioso, bondoso e maravilhoso Deus. O Deus que tem cuidado de nós, o Deus que tem zelado de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa morrer sem conhecer o Senhor. Ó Deus, que esse conhecimento seja um conhecimento, conforme a Tua palavra nos diz, de intimidade com o Senhor. Ó Deus, nós temos pecado contra o Senhor. Nós temos vivido, ó Pai, dias de aflições, de incertezas. Ó Deus, mas inflama o nosso coração a confiar no Senhor. Inflama o nosso coração a vivermos uma vida de plena tranquilidade na Sua presença. Que quando os dias maus vierem, ó Deus, quando a angústia vier, ó Deus, quando a incerteza vier, ó Deus, que o Senhor possa guiar o nosso coração para águas tranquilas. Que nós possamos nos assentar em passos verdejantes e aprender do Senhor. Ensina-nos a amar-te, ó Deus. Ensina-nos a obedecer-te, ó Pai. Deus, em nome do Teu Filho amado, o bom pastor, nós nos colocamos nessa manhã, ainda, Pai, de modo virtual, mas o Senhor tem edificado a Sua igreja. Nós te agradecemos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Se conosco. Amém. Amados, só alguns avisos rápidos. Nós teríamos semana de oração a partir de amanhã, né? Eu ainda vou pensar junto ao grupo de WhatsApp da igreja como vamos fazer, mas nós não vamos deixar de orar em nossos lares. Estamos esperando, aguardando as decisões dos nossos governantes a respeito da pandemia. Então vamos continuar orando. Só quero lembrar os amados que nós temos orado a Deus por soluções. Então não fechemos os olhos para as soluções que vêm de Deus. Outro aviso, que é para que nós já nos atentemos, para hoje às 19 horas, hoje, dia do Senhor, às 19 horas, estarei transmitindo via live aos nossos irmãos amados e amigos que têm nos acompanhado via Facebook, e depois que eu termino a transmissão, eu estou postando o vídeo no YouTube. Nós não conseguimos transmitir simultaneamente por problemas técnicos, mas você pode também compartilhar esse vídeo. Se ele edificou a sua vida, edifique outras vidas. E que nós possamos, como Igreja do Senhor, nos reunir hoje às 19 horas para ouvirmos da palavra do Senhor.
Que Deus nos abençoe e que Deus nos elucide hoje à noite sobre as exortações, algumas exortações ao crente, à luz do livro de Judas. Então, que nós possamos hoje à noite estarmos juntos, orando, louvando ao Senhor. Então, aproveite a sua família, não deixe de fazer o culto doméstico, de orar a Deus, de ler a palavra do Senhor. A nossa igreja não está fechada, a nossa igreja está em casa orando. Que Deus abençoe, tenhamos um bom dia do Senhor a todos.